Então, galerinha, vamos falar sobre a estrutura das células eucarióticas. Vamos começar falando da membrana plasmática, para depois a gente adentrar no citoplasma. Vem comigo! Quando falamos em membrana plasmática, estamos falando aí de uma estrutura que delimita o espaço interno da célula com o espaço externo. Então a gente tem uma estrutura que vai isolar essa estrutura celular, permitindo que as reações e todo o metabolismo aconteça dentro das células. Essa é uma estrutura barreira, mas também ela permite a comunicação do meio interno com o meio externo e vice-versa. Quando falamos da composição dessa membrana plasmática, nós temos uma estrutura formada por uma bicamada lipídica com proteínas que estão imersas nessa bicamada. Em relação às propriedades dessa membrana plasmática, é uma membrana extremamente fina e flexível que vai apresentar elasticidade e capacidade regenerativa. Na estrutura da membrana plasmática, nós temos o que chamamos de modelo do mosaico fluido, onde essa bicamada lipídica possui as superfícies externas hidrofílicas, ou seja, que permite um contato com a água, uma interação com a água, e a região interna dessa bicamada é uma região hidrofóbica, que não permite a interação, não possui cargas elétricas para interagir com a molécula da água. Esse modelo do mosaico fluido, lipídios, eles não estão ligados covalentemente, eles estão apenas interagindo entre si, de modo que eu tenho uma auto-organização desses lipídios com uma certa fluidez, permitindo as proteínas que estão inseridas nesse mar de lipídios estejam flutuando entre os lipídios. Falamos da composição lipídica com proteínas inseridas nessa bicamada. Contudo, temos também fosfolipídio, colesterol, glicoproteínas, glicolipídios, que são moléculas que vão auxiliar no desempenho das funções da membrana plasmática. Quais essas funções? Função de proteção mecânica, de reconhecimento do tipo celular, de transporte também de substâncias. Então, a membrana plasmática vai funcionar como a identidade da célula, apresentando as proteínas que são típicas daquele tipo celular e daquele tecido específico. A organização do mosaico fluido, apresentando regiões interna e externa hidrofílica, faz com que eu tenha água tanto no meio intracelular como também no meio extracelular. Contudo, na parte interna dessa membrana plasmática, a gente tem uma região hidrofóbica que não interage com água. Então a gente vai ter água apenas no meio interno e no meio externo da célula, mas não entre essa bicamada lipídica. Podemos citar aí diversas funções das proteínas que estão nessa membrana plasmática. Dentre elas, a gente tem a função de reconhecimento, como eu já citei, a função de recepção de sinais, sinais químicos, sinais hormonais, o transporte também de substâncias do meio interno para o meio externo da célula ou vice-versa. Essas proteínas de superfície também permitem que reações químicas estejam acontecendo na membrana plasmática, além de ter também uma função de junção intercelular. Então essas proteínas na superfície dessas células, na membrana plasmática, vão estar também contribuindo para manter uma célula conectada à outra. Quando falamos nas funções de transporte através dessa membrana plasmática, precisamos compreender o conceito de solução, um sistema químico formado por solvente e soluto, de modo que o soluto é a substância que está em menor quantidade, está diluída nesse solvente. Ao comparar duas soluções, podemos dizer que uma solução é hipertônica em relação à outra, ou que um meio é hipertônico em relação ao outro, se esse meio possui uma quantidade maior de soluto em relação a essa outra substância ou esse outro meio químico. Quando falamos em solução isotônica, falamos que uma solução ela é isotônica em relação à outra, ou um meio é isotônico em relação a outro, se nesse meio existir um equilíbrio entre as concentrações desse soluto dissolvido no solvente. E quando falamos que uma solução ela é hipotônica em relação à outra, ou que um meio é hipotônico em relação ao outro, estamos falando que esse meio ou essa solução tem uma quantidade menor de soluto em relação a essa outra substância. Precisamos compreender esses conceitos, uma vez que a dinâmica de transporte através da membrana plasmática envolve um processo de movimentação de substâncias através dessa membrana plasmática, obedecendo um gradiente de concentração. Então, o que seria esse gradiente de concentração? Um processo de variação da concentração de um soluto, de menor concentração de soluto até a maior concentração, ou vice-versa.
Se estamos falando da movimentação de moléculas do soluto de um meio mais concentrado ou hipertônico para um meio menos concentrado ou hipotônico, estamos falando que esse movimento desse soluto ou dessa molécula está ocorrendo a favor de um gradiente de concentração, uma vez que esses solutos têm uma tendência natural em manter uma dinâmica de movimento do mais concentrado para o menos concentrado. Se, portanto, esse movimento ocorre de uma região menos concentrada nessa molécula ou hipotônica para uma região mais concentrada ou hipertônica, estamos falando de um movimento de partícula que está acontecendo contra um gradiente de concentração. Então, nós já sabemos o que é solução, o que é soluto, o que é solvente e o que é um gradiente de concentração. Quando pensamos no movimento das partículas através da membrana plasmática, eu falei que existe um movimento de soluto obedecendo ou não um gradiente de concentração. Ou ele vai a favor de um gradiente de concentração, ou ele vai contra um gradiente de concentração. Quando observamos a membrana plasmática, temos um processo de transporte de substâncias que atravessa essa membrana plasmática, chamada difusão simples. Nesse processo de difusão simples, moléculas pequenas ou que são apolares conseguem atravessar facilmente a membrana plasmática, obedecendo a um gradiente de concentração, ou seja, indo em um movimento a favor de um gradiente de concentração. Quando eu falo em moléculas pequenas ou apolares, isso é devido à característica da membrana plasmática, uma vez que moléculas pequenas conseguem atravessar a camada lipídica, a bicamada de lipídios, e moléculas apolares também conseguem, uma vez que essa barreira interna, que é hidrofóbica, não vai repelir esse soluto que é apolar. Contudo, quando falamos em moléculas grandes ou moléculas que possuem cargas elétricas, essas não conseguem atravessar a membrana plasmática, uma vez que os lipídios estão muito próximos e os solutos maiores não conseguem atravessar essa barreira. Além disso, os solutos que possuem cargas elétricas também não atravessam, uma vez que a camada interna da membrana plasmática tem um caráter apolar, hidrofóbico, e não vai permitir que moléculas com cargas elétricas consigam atravessar essa bicamada, então ela vai repelir. Então temos aí um processo de difusão que acontece através da bicamada de lipídios. Para essas moléculas grandes ou moléculas que têm cargas elétricas, a gente tem um outro processo de transporte celular através da membrana plasmática, chamado de difusão facilitada. Essas moléculas de soluto que são grandes ou moléculas que são polares, que possuem cargas elétricas e, portanto, não conseguem atravessar a bicamada de lipídios, terão um processo de transporte facilitado pelas proteínas da membrana. Lembra que eu falei que a membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica com proteínas que estão inseridas ali. Essas proteínas vão atuar como um canal, permitindo a passagem desse soluto grande ou de um soluto polar com cargas elétricas através dessa membrana plasmática. Esse movimento também vai acontecer a favor de um gradiente de concentração, tanto na difusão simples como na difusão facilitada. Esse movimento dessa molécula de soluto acontece da onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Além disso, como se trata de um movimento de soluto natural, não há gasto de energia pela célula, uma vez que há uma tendência dessas moléculas em se movimentarem de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Temos também um processo conhecido de difusão chamado osmose, que se trata de um processo de transporte da molécula da água. Na osmose, ao invés do soluto atravessar a membrana plasmática, a molécula dissolvente é que vai estar atravessando essa bicamada. Contudo, esse movimento de água através da membrana plasmática ou atravessando a membrana plasmática vai acontecer obedecendo a concentração de soluto, de modo que a água vai sempre caminhar de onde está menos concentrado em soluto para onde está mais concentrado em soluto. Ou seja, a água vai sempre se movimentar de um meio hipotônico para um meio hipertônico, com a maior concentração de sais. Esse é um processo que é facilitado também por algumas proteínas de canal. Quando comparamos uma célula, seja animal ou vegetal, dentro dessas soluções hipertônica, hipotônica e isotônica, a gente tem algumas alterações na morfologia dessas células. Isso ocorre devido a esse processo de osmose, de movimentação da água, atravessando a membrana plasmática do meio intracelular para o meio extracelular ou vice-versa. Nesse sentido, quando colocamos uma célula em uma solução
isotônica, nenhuma movimentação de água existe, uma vez que essa solução isotônica é isotônica em relação ao citoplasma da célula. Então a água vai estar tanto fora quanto dentro dessa célula, sem existir movimentação que altere a morfologia da célula. Contudo, quando colocamos uma célula em um meio hipertônico, consideramos que esse meio tem uma concentração de solutos maior do que o citoplasma dessa célula, fazendo com que a água se movimente do citoplasma da célula para o meio extracelular, de modo que a célula perde água, e ao perder água ela fica bem murcha. Processo chamado crenação, que é quando a célula perde água para o meio. Ainda assim, quando colocamos a célula em uma solução que é hipotônica, o processo de osmose vai acontecer de forma inversa, de modo que a água vai se movimentar do meio extracelular, com baixa concentração de soluto, para o meio intracelular, que possui uma maior quantidade de soluto. Então, o meio em que a célula está é o meio hipotônico, por isso ela vai absorver água. Ao absorver água, ela vai ficar inchada, ocorrendo um processo chamado de plasmoptise, ou rompimento da membrana plasmática, e a célula acaba por morrer. Em células vegetais, além da membrana plasmática, a gente tem um revestimento externo chamado parede celular. Essa parede celular é responsável por proteger a célula vegetal e também manter a sua estrutura. Desse modo, o processo de plasmoptise não vai acontecer em células vegetais. Não vai existir o rompimento da membrana plasmática, uma vez que essa membrana plasmática está revestida por uma parede celular. Ainda falando do transporte, nós abordamos um tipo de transporte que não há gasto de energia, acontece de forma natural, obedecendo o gradiente de concentração do soluto ou de uma molécula específica. Nesse transporte passivo, nós vimos a difusão simples, a difusão facilitada e o processo de osmose. Agora abordaremos o transporte ativo, que é aquele transporte que vai ser necessário um gasto de energia pela célula. A célula vai sempre gastar energia porque o movimento das moléculas está sempre acontecendo contra um gradiente de concentração, o que a gente não via lá no transporte passivo. Lá, o movimento era sempre a favor de um gradiente de concentração. No transporte ativo, esse movimento vai contra o gradiente, ou seja, a substância, a molécula está se movimentando de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado, e por isso é necessário um gasto de energia. Esse transporte ativo vai ser mediado por proteínas da membrana plasmática, mas diferente da difusão facilitada, a gente tem aqui um processo de movimento de soluto que está indo contra um gradiente de concentração e está sendo necessário um gasto de energia. Algumas proteínas envolvidas no transporte ativo já são bem conhecidas. Entre elas, a gente pode citar a bomba de sódio e potássio, uma proteína de membrana que faz uma troca entre os sais de sódio e de potássio, do meio interno para o meio externo. Essa bomba de sódio e potássio faz a troca de sais de modo a jogar o sódio para o meio extracelular e trazer o potássio para o meio intracelular. Mesmo tendo uma concentração maior de sódio fora da célula, ainda assim essa bomba de sódio e potássio joga o sódio do citoplasma para o meio extracelular, enquanto que a concentração de potássio é maior no interior da célula e ainda assim a bomba ela consegue capturar o potássio do meio extracelular e colocar no citoplasma da célula. Essa troca realizada por esse transporte ativo mantém o equilíbrio desses sais entre o meio interno e o meio externo. Falamos do transporte passivo, do transporte ativo e agora vamos falar de um tipo de transporte em bloco, que é um tipo de transporte que envolve uma movimentação de uma grande quantidade de moléculas do meio interno para o meio externo ou vice-versa. Esse tipo de transporte vai ocorrer através da formação de vesículas formadas também pelo material que está presente na membrana plasmática, que é um material composto por uma bicamada de lipídios com proteínas inseridas, de modo a formar vesículas contendo essas moléculas que estão sendo transportadas. Quando falamos de um processo de absorção, de movimento de uma grande quantidade de moléculas do meio externo para o meio interno, ou seja, do meio extracelular para o meio intracelular, estamos falando aí
de um processo de fagocitose. Fago vem dessa ideia de alimentar mesmo, é como se as células estivessem se alimentando de partículas sólidas do meio extracelular. E esse movimento dessas partículas para o citoplasma acontece também através de vesículas. Há uma diferença quando essa substância do meio extracelular é líquido, e aí a célula faz um processo chamado de pinocitose. Falando de um processo de movimentação de grande quantidade de moléculas em bloco do meio extracelular para o meio intracelular, onde a célula vai estar capturando partículas ou englobando uma quantidade de algum fluido ou de algum líquido. Contudo, o metabolismo da célula também é responsável por produzir algumas substâncias que precisam ser eliminadas. E esse movimento de uma grande quantidade de moléculas do meio intracelular, ou seja, do citoplasma, para o meio extracelular, é chamado de exocitose. Exo, de externo, de um movimento do meio interno para o meio externo. E aí vem a ideia de exocitose, diferenciando de endocitose, onde endo vem de interno, né? de internalizar. Lembrando que estamos falando de um transporte em bloco que, de certa forma, é gasto-energético, uma vez que esse processo de invaginação, evaginação da membrana plasmática para formar as vesículas, demanda um gasto energético. Por hoje ficamos por aqui e na próxima aula vamos abordar as demais estruturas e organelas das células eucarióticas.